Olá, gente. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos começar a trabalhar com o verbo. Começar não, né? A gente vai caminhar um pouquinho mais, porque eu já tinha trabalhado com vocês lá nas aulas presenciais sobre o verbo. Então, eu vou fazer uma revisão aqui em relação ao verbo, tá? Muito bem. O verbo, gente, tem uma série de características, tá? Primeiro, o verbo, ele pode indicar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno meteorológico. Então, olhem essas frases aí. O menino anda. Anda indica uma ação do menino, né? Muito bem. A criança está doente. Esse está aí indica o estado dele, como ele está naquele momento. A criança ficou doente, então ela não está doente, ela ficou. É uma mudança de estado, né? Nevou é um fenômeno da natureza, é um fenômeno meteorológico. Então, se vocês observaram aí, nas frases, o que fez essa ideia de ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos foram os verbos. Os verbos é que fizeram, é que passaram essas ideias, tá? Então, o verbo vai indicar todas essas situações aí. Ação, estado, mudança de estado e fenômeno meteorológico. Muito bem. Caminhando um pouco mais, a gente vai ver que o verbo vai sofrer flexões. O que são flexões? São mudanças, ele vai mudar em algumas situações. Quais são essas flexões? Como que ele vai mudar? Então, a primeira mudança, gente, é a pessoa. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Isso em relação ao verbo. O verbo vai conjugar com essas três pessoas, tá? O verbo vai conjugar com quem fala, que é a primeira pessoa. Ele vai conjugar de acordo com a pessoa com quem eu estou falando, que vai ser a segunda pessoa. E ele vai se conjugar concordando com o assunto, que é de quem eu estou falando, tá? Então, gente, essas três pessoas, elas estão relacionadas aqui, ó, essas três pessoas, elas estão relacionadas ao processo de comunicação, né? A gente sempre tem uma pessoa falando com outra sobre um determinado assunto. E o verbo, ele vai estar conjugando de forma diferenciada em cada uma dessas pessoas, ok? Então, essa é a primeira flexão, pessoa. A segunda flexão, a segunda mudança vai ser em relação ao número. O verbo ele vai ser conjugado de forma diferente no singular e plural. Eu ando, singular. Nós andamos, plural. Depois, uma outra mudança que ele vai ter é com relação à conjugação. Lembram que eu já falei isso para vocês? Muito bem, nós temos três conjugações. O verbo, ele vai alterar de acordo com a finalização dele. Então, ele pode ser dividido em três conjugações. Muito fácil isso. Olha lá, primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Falar, cantar, molhar, andar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. Correr, valer, comer, né? E terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Partir, sorrir, vir e por aí vai. Então, a outra mudança que o verbo vai ter é em relação a essas conjugações, tá? O verbo pode pertencer ou à primeira conjugação, ou à segunda conjugação, ou à terceira conjugação, que vai variar de acordo com a sua terminação. Primeira, ar. Segunda, er. Terceira, ir. Ok? Muito bem. Continuando.
A outra flexão que nós vamos ter é em relação ao tempo, tá? Em relação ao tempo. Vamos lá. O tempo verbal, ele pode ser presente, pretérito, tá? Que a gente vai considerar o pretérito aqui, que é o passado, e o futuro. O verbo, ele vai flexionar nesses três tempos. O verbo, ele vai indicar presente, pretérito e futuro, tá? Outra mudança, modo. Ele vai flexionar de acordo com o modo. Qual que é o modo, gente? O modo pode ser indicativo, olha aí, subjuntivo ou imperativo, tá? Como que acontece isso? Eu vou indicar um verbo no modo indicativo quando eu indicar um fato real, um fato possível que vai acontecer. Olha aí, um fato real, um fato possível. No caso do subjuntivo, vai ser uma hipótese. Eu vou conjugar o verbo no subjuntivo quando eu indicar uma hipótese, uma possibilidade, um desejo. E o imperativo, quando eu estiver indicando uma ordem, um pedido, um conselho, um convite. Aí você fala assim, nossa, Tanuzi, como que eu vou usar o imperativo no convite? O convite geralmente vem assim, venha à minha festa. Tá vendo? Você convida, mas é como se você estivesse intimando mesmo a pessoa a comparecer à sua festa, né? Muito bem. Aí agora, gente, nós vamos entrar nas conjugações dos tempos e modos verbais. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque agora vocês vão ver todos os tempos no indicativo e vocês vão ver em quais situações vão acontecer isso. Então, no indicativo nós temos o presente, presente do indicativo. Muito bem, é algo que está acontecendo no momento. Então, olha aí, eu viajo. Tá vendo? Eu viajo. É presente. Pretérito perfeito, porque aí você viu lá, passado. Só que no indicativo nós temos vários passados. Nós temos o passado perfeito, o passado imperfeito e o passado mais que perfeito. Quando que eu vou usar cada um deles? Então, prestem atenção aqui, olha lá. O pretérito perfeito indica uma ação concluída, gente, algo que começou no passado e que terminou no passado. Eu já viajei, pronto, acabou, não viajo mais. Tá vendo? Agora, o pretérito imperfeito indica uma ação habitual que continua, tá? Então, olha lá, naquela época eu viajava, quer dizer, eu viajava sempre, constantemente, habitualmente eu viajava, tá vendo? Muito bem. E tem o mais que perfeito. Gente, o mais que perfeito a gente não usa mais. É um modo verbal, é um tempo verbal que a gente não usa mais, porque é um passado muito distante, tá? Ah lá, é um passado muito distante. Olha lá. No passado eu viajara. Tá vendo? A gente não usa essa forma mais. A gente não usa mais essa forma viajara, tá? Então nós temos esses três pretéritos aí, olha. Uma ação terminada, concluída, que é o pretérito perfeito. Uma ação continuada, habitual, que é o pretérito imperfeito, e um passado distante, muito distante, que é o pretérito mais que perfeito. Muito bem, aí nós vamos ver o futuro no indicativo também. Nós vamos ter o primeiro, que é o futuro do presente. O que é o futuro do presente? É uma ação certa. É algo que vai acontecer no futuro, mas que é certo. Então, por exemplo, amanhã eu viajarei. Eu ainda vou viajar, né, gente? Mas é fato, é certo. Quando eu coloco amanhã eu viajarei, é um fato certo. Muito bem. Uma outra possibilidade de futuro, voltando aqui, é o futuro do pretérito. O que vai ser o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é uma ação que vai acontecer dependendo de outra. Olha lá, a ação que depende de outra. Olha aqui o exemplo, gente. Se
pudesse, eu viajaria. A minha viagem vai depender de algo, tá? Se não chovesse, eu viajaria. Tá vendo? A minha ação no futuro vai depender de outra, tá? Então, o futuro do presente é um futuro certo, é algo que vai acontecer. E o futuro do pretérito é uma ação que vai depender de outra, ok? Muito bem. Agora nós vamos para o subjuntivo, tá? Os tempos do subjuntivo. Então vamos lá. Presente do subjuntivo é algo que é uma possibilidade, como eu disse para vocês. O subjuntivo é um modo que é uma possibilidade, não é um fato real. Então vai depender de alguma coisa, né? É uma hipótese. Lembram? Subjuntivo é uma hipótese. Então, o presente do subjuntivo, olha lá, que eu viaje. Tá vendo? É uma hipótese. Mesmo que eu viaje, não sei se posso te levar. Tá vendo? Observem que o presente do subjuntivo, ele vai ser marcado pelo que aqui, ó. O que antes. Eu até grifei aí para você, né? Muito bem. Pretérito imperfeito vai ser um passado relacionado a uma hipótese, né? Qual que é o pretérito imperfeito? Ele vai ser acompanhado de se. É uma hipótese, né, gente? Novamente, tô reforçando isso. Olha, se eu viajasse, tá vendo? Esse se aí é que vai indicar o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Muito bem. E o futuro do presente do subjuntivo? Quando eu viajar, tá vendo? Vai apresentar esse quando aí. Se vocês observarem o presente, o pretérito e o futuro do subjuntivo, todos aí são possibilidades, tá vendo? São possibilidades, são hipóteses, não são fatos reais. Que eu viaje, se eu viajasse, quando eu viajar. Estão vendo? Muito bem. E por último, que nós vamos estudar mais aprofundadamente mais lá na frente, que eu não vou entrar aqui agora, que é o imperativo. O que é o modo imperativo? O imperativo é aquele que vai indicar, como eu disse para vocês, uma ordem, um pedido, uma súplica, um convite, né? Muito bem. Então você percebe no verbo uma ação atuante, como se você determinasse alguma coisa. E o imperativo ele pode ser afirmativo ou negativo, tá? A diferença do afirmativo e negativo é que vai apresentar o não antes no negativo. Então, a afirmativa, viaja tu. Esse tu tá entre parênteses porque nós não usamos mais o tu, nós usamos o você no lugar do tu. Mas nesse caso aqui ele está concordando com o tu, tá? E o negativo, não viajes tu, tá? Muito bem, gente. O imperativo, ele tem uma formação específica que eu vou passar para vocês depois, tá? Vou mostrar para vocês direitinho como forma o imperativo. No mais, eu queria passar essa explicação em relação às conjugações verbais de hoje, tá? Essas informações estão presentes na apostila de vocês também, então vocês podem acompanhar por lá, tá? E eu vou passar a seguir as páginas que vocês deverão fazer os exercícios, tá? À medida que vocês forem fazendo os exercícios sobre verbo, vocês podem, as dúvidas, vocês podem estar me passando, me chamando no privado para eu esclarecer. Tá bom? No mais, um grande abraço, viu? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Beijinho a todos. Tchau.